Falando de maldição hereditária, igual o pastor falou agora há pouco aí sobre depressão. Os meus antepassados, né, tiveram depressão, então quer dizer que eu estou suscetível a ter. Vamos pensar em outro quadro aqui. Os meus antepassados... Cardíaco. Se matou. Suicídio, enfim, né? Como vencer essa barreira? Como quebrar essa maldição? Existem maldições aí, maldições hereditárias que já vêm. Normalmente a maldição está aqui. É uma palavra maldita, né? Então tornou-se uma maldição. E se é uma palavra maldita, alguém tem que trazer uma palavra bendita agora. Alguém tem que falar bem. Entendeu? E melhor do que isso é quando você tem Jesus. Ou seja, tem como quebrar? Tem como quebrar, sim. Se você está vivendo debaixo de uma maldição hereditária, familiar, que o histórico da família tem já fama de que todos são propensos a isso, a família dos fracassados que tudo dá errado, a família dos doentes com aquela patologia, todo mundo padece isso, a família daqueles que se casam, se separam, se divorciam. Então há uma operação de maldição ali que não foi quebrada. Agora, o que tem que acontecer aqui? Simples. Aí agora, você que aceitou a Jesus está nessa família. Porque o primeiro passo é você aceitar Jesus. Aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Entregou, abriu o seu coração. Porque em Apocalipse 3:20 ele está à porta e bate. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele ceará comigo. Né? Então, há uma partilha aqui que Jesus quer fazer agora. Abriu a sua vida, entregou a sua vida a Jesus, Jesus entra, faz morada, varre a casa, limpa tudo, acerta tudo está fora do lugar, ele coloca no lugar. E agora ele faz morada em você. Agora ele passa a se tornar o quê? O centro, o líder da sua vida. Uma vida com Jesus é a coisa mais maravilhosa que há nesse mundo. Ter uma vida com Jesus. Aí Jesus está ornamentando a casa que ele entrou, que você aceitou e que ele fosse liderar. Jesus agora assentou no trono da sua vida. Agora você se lembra de uma maldição que não foi quebrada na minha família. Você diz, alguém tem que se levantar nessa família, alguém tem que se posicionar e rejeitar o avanço daquela maldição. E chegar... gente, todo mundo casava e ficava mal casado e as coisas davam errado. Em nome de Jesus. Agora, essa maldição nessa família, estamos quebrando agora no poderoso nome de Jesus. Então, aí, se tem mais aquele primo crente que sabe da história, que já é crente, o outro está em tal lugar, o outro está em tal lugar, vão criando aquele grupo lá no WhatsApp da família e, estamos tirando o jejum para quebra da maldição. E todo mundo já sabe qual é a maldição. E tá aquele vizinho, aquele primo, o outro que veio manter na família, o outro que tá tal. Todo mundo está quebrado. Temos um jejum na família tal dia. Vamos entrar tá todo mundo preparado para jejuar, vamos orar. O negócio aqui é quebrar aquela maldição. E eu falo muito eu gosto muito do número 7. 7 dias de jejum e oração. Se for toda terça-feira, tá toda terça-feira e nós estamos quebrando maldição na família toda terça-feira. E vamos orar na terça, na outra. Gente, resultado, eu garanto a todo mundo que está me acompanhando aqui. Faça 7 dias, seja qual for a maldição que opera na sua família, que desgraça a família, faça 7 dias de oração e jejum. Pastor, e como é que fica esse... Há o jejum parcial, que as pessoas falam, o jejum total, mas faça jejum. Jejua e ora. Porque trata-se de uma maldição. É uma casta. E esta casta tem que ser expulsa com jejum e oração. E você entra num propósito de jejum e oração com a sua família. Depois me liga para dizer o que aconteceu. Cara, tem Tá aí a receita hoje. muito a ver com o posicionamento.
você tomar a posição dentro da tua casa e falar, agora vai mudar. Lá em 1 Samuel mesmo a gente vai ver Ana, a Bíblia fala que ano após ano ela vivia deprimida. Entrava ano, saía ano, ela vivia deprimida e chorando e deprimida. E ali é um quadro de depressão, viu, pastor? Ali a Bíblia mostra, claro, ela não comia, a Bíblia fala que ela não comia, ela só chorava, o que ela era? Ela tava com depressão. Sim. Só que a Bíblia vai dizer que um dia... se posicionou. Um dia ela tá lá chorando. O profeta fala pra ela: não, então que Deus te conceda. Opa! A partir dali a Bíblia vai dizer: ela parou de chorar, ela foi comer. Ou seja, olha, cara, ela se posicionou. Quando ela se posicionou. Aí tem algo muito profundo. É demais. Que a Ana ela fala assim: ó. Se o Senhor me abençoar. Com um filho, já pediu sexo. Com um filho, este será para si um varão escolhido. E a partir do momento que ela entregou algo dela para Deus, Deus falou: eu estou precisando do profeta, eu vou te abençoar. Talvez alguém tá aqui nessa live, eu creio que não foi à toa que eu falei isso, precisando de um milagre, qualquer coisa. Existem coisas que Deus só vai fazer quando nós dispusermos algo de nós para que o Senhor faça o que Ele quer fazer. Paulo ele vai falar em Romanos 12. Portanto, não vos conformais com os moldes desse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que depois que o vosso entendimento seja mudado, quando você se posicionar, vocês experimentem a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Alguns dizem boa, perfeita e agradável. É boa, agradável e perfeita. Imagina o cara que está passando um câncer e ele chega no meio do câncer. Eu me posiciono em nome de Jesus. Isso é para alguém que está ouvindo essa live e vai comentar. Estou passando esse problema, eu me posiciono em nome de Jesus. Cara, eu fui para Joaçaba, eu contei para o meu pai hoje. Quando meu pai estava de jejum, eu fui lá trabalhar, então eu falei: pai, eu quero te contar. Fui para Joaçaba, ministrar em abril do ano passado. Eu cantando no culto e tudo mais, e o pastor chegou assim para mim, depois de cantar no louvor: filho, você vai pregar hoje, que eu não quero pregar. Eu, assim, no meu coraçãozinho, Abner é um cara que fica confortável cantando. Eu falei: Jesus, o que eu vou falar? 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 Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei, anunciarei-te coisas grandes e firmes que você não sabe. E lá eu fui pregando e tal. No meio da pregação, Deus me mostra uma irmã. E aí eu falei: Deus, não vou falar agora. Eu vou falar no momento que for para orar para todo mundo. E eu esqueci da irmã. E no meio da oração, Deus me mostra uma pessoa que tinha uma montanha de remédios dentro de casa. Deus me mostrava um monte, assim, uma montanha de remédios dentro de casa. E o Senhor me mostrava, enquanto eu falava, um cheiro. É muito estranho, eu não vou conseguir falar aqui em live. Eu sentia cheiro de remédio forte, tarja preta. Eu falei no microfone. O Senhor me mostra hoje que tem alguém dentro dessa casa. E não é só uma pessoa, Deus me mostrou exatamente 5 pessoas que vão vir aqui na frente, que tem um problema de doença, não consegue nem dormir, porque tem tomado tantos remédios assim. E vem um irmão, sabe quando o Espírito, não é esse cara, Deus não me mostrou esse cara. Vem um outro irmão, tal. E eu orava para as pessoas, eu orava. Veio uma irmã, a terceira pessoa, eu falei: é você. Quando eu falei, você lá se jogou no chão, começou a chorar. E falou: eu tenho um câncer, tive um tumor no cérebro, aí eu não consigo dormir. Aí eu orei, eu falei assim: não é sobre o Ziel, não é sobre o que está acontecendo nesse culto, mas é sobre o Deus que tem ouvido tuas orações, o Deus que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Cara, a irmã, ela chorou. Eu falei o seguinte, eu falei, né, hoje, mas se posicione. Tem um lado que é espiritual, mas tem um lado que é humano. Quando eu falei se posiciona, eu não falei que ela tem que jogar os remédios fora e tal. Ela só fez. Um mês e meio depois, foi em maio. Um mês depois.
ela chegou num evento lá da igreja, na imersão. Eu já nem me lembrava da irmã, irmão, já, porque era recomeçar a igreja que eu sirvo, né? E ela correu. Eu tava assim com a minha namorada de mãos dadas lá no evento. E correu. O céu! Eu fiquei, meu Deus, irmão, eu fiquei assustado. O que foi, irmão? O que aconteceu? Ela falou, você não lembra de mim? Eu falei, não lembro. Ela começou a chorar. Aí ela abriu o celular pra mandar foto. Aqui, ó, eu queimei os remédios e tudo que eu tomava. Meu Deus. Fui pro hospital ver se tem tumor. Jesus. Já não tem tumor no meu cérebro. Jesus. Depois daquele dia que você falou posicionamento, eu senti de Deus. Cheguei em casa, joguei fora todo o remédio. Meu filho ficou bravo, porque é remédio caro. Eu falei, ninguém merece tomar esses remédios. Eles compravam remédio até da China, cara. Jesus. Pra ver se melhorava e não melhorava. Fez negócio elétrico, não sei o que ela fez. Chegou naquele dia, cara, eu só sei que minha força do pé acabou, eu dobrei o joelho e comecei a chorar, agradecendo a Deus. Que eu creio que é fé, né, mano? Posicionamento. Eu não posso encerrar ainda sem fazer outra observação dentro dessa palavra de Ana, que é tão forte. Cara, sabe o que eu fico mais impressionado? É que Ana ofereceu uma coisa que ela não tinha. Porque, cara, você que tá assistindo... Você fazer um propósito com Deus com uma coisa que você tem é uma coisa. Você tem para oferecer. Você fala, não, ó, Deus, se você fizer, olha, eu vou te dar essa caneca aqui. Tá na tua... Agora ela ofereceu um filho que ela não tinha. Ela ofereceu algo que ela não tinha. E às vezes as coisas não acontecem na sua vida porque você tá pegado em coisas que você tem... e Deus tá te pedindo uma coisa que você ainda não tem. Você tem coragem de entregar para Deus? Eu me lembro quando, uns anos passados, aí a minha esposa sabe, tá assistindo, de coisas que eu falava para Deus, Deus, eu quero te entregar isso, mas eu não tenho isso. Mas quando eu sei que vai chegar esse dia e eu vou te entregar isso. E, cara, Deus fez lá na hora do jantar eu vou contar coisas para vocês.